Então, pessoal, acabamos de visitar a Catedral de Toledo. É uma catedral lindíssima. Ela foi construída em cima de uma outra catedral do século VI, que era visigoda, e ela foi construída em 1226, século XIII. Então é uma catedral que tem uma história riquíssima. Grandes personagens da história estão enterrados aí nessa catedral. E a catedral com certeza é uma das mais lindas que a gente já visitou. E olha que a gente já visitou muitas e muitas e muitas catedrais pelo mundo. Essa catedral custa 10 euros para visitar e dá direito ao audioguia, mas vale cada centavo para você visitar. Se você quiser ouvir todo o audioguia, vai levar mais ou menos 1h30 por aí para você conseguir acompanhar apenas as explicações do audioguia. Bom, são várias capelas, uma mais linda do que a outra. Tem duas partes centrais que são imperdíveis e muitos santos também que são cultuados aqui, que me parece que não são tão populares assim no Brasil. Por exemplo, Santo Ildefonso. São Brás até ok, né? Mas Santo Ildefonso não é tão celebrado assim no Brasil, pelo que eu saiba. E muitas imagens, e além da catedral, tem uma pinacoteca também, dentro dessa basílica, que não é tão comum assim, uma pinacoteca dentro de uma basílica. Então, pessoal, vale a pena pagar os 10 euros e conhecer essa catedral. Se você quer observar em detalhes, tranquilamente você fica aqui um dia inteiro e não consegue dar conta de tudo. Bom, então vamos conhecer um pouco da catedral por dentro. Esta é uma catedral gótica enorme, dá para ficar um dia inteiro aqui se quiser olhar todos os detalhes. Então, vamos mostrar alguns pontos principais para deixar vocês com vontade de visitar e conhecer o restante. Esta aqui é a Capela Mor. Ela possui este impressionante retábulo gótico florido, cuja construção foi ordenada pelo cardeal Cisneros, confessor da rainha Isabel Católica. As esculturas são magníficas e representavam várias passagens da vida e paixão de Jesus, o nascimento, a ascensão e o Calvário. À esquerda do retábulo temos o túmulo do cardeal Mendonça. O cardeal Mendonça precedeu Cisneros no reinado da Isabel e era poderosíssimo. O interessante deste túmulo é que ele é o primeiro túmulo renascentista castelhano e foi esculpido em duas frentes, em que a sepultura pode ser vista tanto por dentro como por fora da capela. Em ambos os lados, como podem ver, tem esculturas muito bonitas. Aqui atrás da Capela Mor temos a obra mais famosa da catedral, o Transparente. Essa escultura é do século XVIII, toda feita em mármore, madeira e assim como o retábulo que nós acabamos de ver, ela é revestida de folhas de ouro. O nome dela vem deste buraco que fizeram no teto como parte da escultura para deixar entrar a luz natural e iluminar o local. Esta aqui é a Casa Capitular. Aquela ali é a cadeira onde senta o arcebispo e em volta desta sala temos pintados os retratos de todos os arcebispos da história da catedral. O teto é coberto por caixotões de arquitetura mudéjar plateresco e entre o teto e os retratos a parede é toda pintada com afrescos que retratam cenas da Virgem e da Paixão de Cristo. Nós estávamos atrás da Capela Mor
E agora voltamos aqui para a Capela Mor, tá vendo? Ali está o retábulo. Lá na frente tem a porta do relógio. E aqui à esquerda, que nós vamos mostrar para vocês agora, é o coro, né? Fica bem em frente à Capela Mor. Ele tem 50 cadeiras na parte inferior e 80 cadeiras na parte superior. Na parte superior, é claro, ficavam as autoridades, os membros mais altos da hierarquia da igreja, os cavaleiros das ordens e convidados. E na parte de baixo tinha os membros da hierarquia mais baixa da igreja, né? Os cônegos e etc. Na parte de cima temos dois órgãos, um de 1758 e outro de 1794. E vocês devem perguntar, mas para que dois órgãos? É porque essa era a forma que eles conseguiam fazer o efeito que a gente chama hoje de estéreo. Ou seja, aquele efeito espacial que você sente que o som está vindo de vários lugares. Mas a maior preciosidade é, sem dúvida, estas placas que ficam atrás dos assentos, entalhadas uma a uma, mostrando cenas de capturas de cidades muçulmanas pelos reis católicos. Esta é a Porta dos Leões, mais uma das muitas e belas portas da catedral. Ao lado dela tem uma imensa imagem de São Cristóvão carregando o menino Jesus. Diz a lenda que quem vê esta imagem tem assegurado que não morrerá nas próximas 24 horas. E não é apenas a área de culto da catedral que é bonita. Essa daqui é a sacristia. Veja que teto magnífico, todo pintado. São 250 metros de pintura. E nesse local eles têm uma pinacoteca que você também pode visitar junto no ingresso da catedral. E o quadro mais famoso dessa pinacoteca é este El Greco, em que ele pinta a Virgem Maria de azul, que era uma cor caríssima para a época. Então, só para pintar essa Virgem Maria deve ter sido uma fortuna. E esta é a Capela de São Brás. Olhem como a abóbada é toda pintada como se fosse o céu, com as estrelas. E, infelizmente, a umidade destruiu boa parte das pinturas das paredes, mas ela era toda pintada. E aqui temos um dos arcebispos e o seu sobrinho, que também era bispo. Isso era bem comum, o sobrinho, filho, serem também da igreja. Como assim filho? Eu já conto essa história para vocês. Mas esse aqui, ó, é o claustro da catedral. É um claustro bem bonito também, com muitas pinturas nas paredes. Então, a catedral é um show. É importante saber que no período dos reis católicos, século XV, a igreja, principalmente a cúpula da igreja, era formada por pessoas da alta sociedade, pelos nobres, os ricos, e não por pessoas como hoje a gente tem essa ideia de pessoas santas que se dedicaram uma vida à igreja. Não, não era assim que acontecia as nomeações para o alto escalão da igreja. Então, para vocês terem ideia, o rei Fernando de Aragão, ele teve vários filhos bastardos, somente com a Andonça, e um dos filhos dele, aos 8 anos, um filho bastardo dele, o rei de Aragão nomeou ele aos 8 anos arcebispo de Aragão. Ou seja, o menino nem entendia nada e já era arcebispo de Aragão. E assim funcionava também com todas as outras nomeações. Então, nós tínhamos os Mendonças, que era uma família importante na época, muito rica, que também teve o cardeal Mendonça nomeado dessa forma. Tínhamos o arcebispo de Toledo, que era o Carrilho, também era um cara riquíssimo, dono de várias terras e de exércitos, inclusive. Por isso ele era
arcebispo de Toledo. Então, dentro dessa catedral, por exemplo, está enterrado o arcebispo Mendonça. Mendonça, que foi o conselheiro direto dos reis católicos, né? A Isabel de Castilha e o Fernando de Aragão. E ele era considerado o terceiro rei do Império. Então, para vocês terem uma ideia da influência dele. Exatamente. Então, essas pessoas eram, além de muito ricos, eles tinham exércitos, tinham terras e tinham muita influência dentro da corte. E além disso, tinham vários filhos, não seguiam o celibato, apesar de já ser cobrado o celibato, eles não seguiam o celibato. Tinham vários filhos e costumavam nomear os seus próprios filhos cardeais, bispos e etc. Então, era uma coisa mesmo entre a nobreza, que ficava os cargos da igreja. A igreja e a nobreza se misturavam. Era praticamente a mesma coisa. Então vamos ficando por aqui, mas tem muito a Toledo e Espanha ainda. Não se esqueçam de se inscrever e se chegaram até aqui no vídeo, deixem escrito nos comentários as palavras Linda Catedral, pra gente saber quantos assistiram até o final. Até a próxima!